Era 20 horas, né? 43 agora? Olá, pessoal! Está no ar o canal Os Segredos do Mundo. Hoje o assunto aqui é os mistérios da cidade de Ponta Grossa, em Paraná. Nossa presença hoje aqui é do Dirceu Klemba. Antes de eu apresentar o convidado, eu vou falar o currículo do Dirceu. Ele é técnico de laboratórios de engenharia material da Universidade Estadual de Ponta Grossa desde 1993, que o Dirceu tem essa experiência. Ele é professor de logística, professor de geografia e estudante e pesquisador de ufologia. Dirceu, boa noite, fica à vontade para falar no canal antes de fazer a sua pesquisa. Tudo bem? É isso aí. Boa noite a todos, boa noite, Eduardo, tudo bem? Graças a Deus estamos em paz, participando pela primeira vez no seu canal, com muita satisfação, com muita alegria. Oh, isso. Tudo em ordem. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre a história de Ponta Grossa, contando como que surgiu e trazendo todos esses mistérios que tem em Ponta Grossa aí, que são bastante. É verdade. Você quer falar alguma coisa como iniciou, ou você já quer passar? Ou se você quer falar depois, mas tudo bem. Bom, nós temos uma sequência aí do material de uma palestra que eu mandei para você aí, né? Nós podemos seguir essa sequência aqui, né? Tudo bem. É que às vezes tem convidado que às vezes fala alguma coisa pelo caminho da ufologia. Então vamos lá. Você quer que passe primeiro as imagens, então, né? Isso, lá, nós vamos seguindo os slides, que daí nós vamos falando na sequência dos fatos, entrando nos assuntos. Deixa eu só colocar... exatamente. Vamos lá, então. Boa noite a todos aí, tá, pessoal? Nós vamos passar os slides aqui que o Dirceu vai explicar para vocês, certo? Vambora. Tem gente que tá chegando agora aí, Brendo, conheço, a Nahane também. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Primeiro é o 1, né, Dirceu? É o 1 que você vai querer? Exatamente. O primeiro parte 1. Né? Parte 1. É o F mesmo? Você falou que ajuda a tela cheia aqui, Dirceu? É o F5. O F5, né? F5. Isso, deixa eu tirar aqui, ocultar. Não, peraí, nossa, ele foi muito rápido, né? Pior que... Pela seta... Só... A setinha é uma de cada vez, né? Então, nós vamos começar falando aí sobre Ponta Grossa, né? Isso. Tudo em ordem, tudo certinho? Então, Ponta Grossa é uma cidade... Sim. Uma cidade aí que o surgimento dela já é um mistério, né? Então, a gente tem várias histórias que contam sobre Ponta Grossa, e muitas delas estão relacionadas às lendas e tudo mais. Ponta Grossa é uma cidade grande, é a quarta maior cidade do estado do Paraná, né? Sim. É uma cidade que tem bastante, é muito ligada à área educacional. Nós temos duas faculdades aqui, temos a Universidade Estadual de Ponta Grossa e temos a Universidade Federal, que é a UTF, que é a antiga UTF-PR, né? E além do mais, em faculdades particulares, a gente tem mais 32 faculdades particulares que atuam no município de Ponta Grossa. Uma cidade bem grande, né? E fala-se em torno de 400 mil pessoas aproximadamente que a cidade tem, né? Pode passar os slides aí. Daí, Ponta Grossa, pode ir passando. Então, quando eu me propus a fazer essa live, eu gostaria de falar um pouco sobre os mistérios aqui da cidade, né? Então, eu vou mostrar algumas coisas relacionadas a pontos turísticos, e no final todo mundo vai entender por que disso. Então, aqui, dá para a gente ver aí, só colocar aqui para me acompanhar aqui a minha, volta um pouquinho ali, né, por gentileza, deixa na anterior. Essa aqui, né? Isso. Ali a gente colocou ali, do lado esquerdo da tela, tem ali um ponto turístico, que é o Buraco do Padre, que também tem uma lenda sobre isso.
Abaixo ali a gente tem o cânion do Rio São Jorge, que é um ponto de pesquisa da gente, né? Embaixo ali nós temos mais uma imagem de Vila Velha. Isso. Agora do lado direito lá a gente tem o símbolo da cidade, que é a taça. Também é em Vila Velha. Aí tem uma lenda bem engraçada aí, que dizem que dentro dessa taça aí tem um buraco, bem no meio, no topo dela, e que dentro desse topo tem um pote de ouro. Aqui você está falando, né? Lenda. Hã? Não, no outro lado, no direito. Essa taça aí, essa taça mais à direita, em cima, superior direito. Aí a Igreja do Rosário, aí onde está com a setinha, a Igreja do Rosário, é a quarta igreja mais velha da cidade. É aqui embaixo? Não, mais para a direita. Eu coloquei a direita, agora para saber... Aonde está a tua setinha agora? Tá, coloca aqui. Mais para o lado, tem a igreja, né? Mais para o lado. Aqui no lado? Não, para o outro lado. Do lado esquerdo ou direito? Para mim está do lado esquerdo, não sei para você aí do qual lado que está. No outro lado do buraco do padre. Aí onde tem uma taça aí, bem no canto superior. É outra foto do outro lado do buraco do padre. E daí embaixo, nós temos aí, isso. Aí para baixo nós temos uma cachoeira aí. Isso, agora abaixo temos a outra cachoeira, né? E embaixo aí também eu coloquei o símbolo aí da Maria Fumaça, que iniciou o desenvolvimento sustentável da cidade, né? Toda a história do desenvolvimento está com a vinda dos trilhos que vieram lá de Paranaguá, que vinham até Curitiba, depois fizeram de Curitiba até Ponta Grossa, depois ligando o interior do estado, que é uma história muito bacana, né? E aí em cima aí do disco voador aí, né? Nós temos uma praça que é a praça ambiental, né? Que é a praça central, que aparece, inclusive, em um vídeo aí que está sendo distribuído na rede mundial aí, né? Que a gente vai estar aí avaliando na frente. Sim. Pode passar o próximo slide, por gentileza? Sim. Opa, peraí, ele foi... É essa ou não? Esta mesmo. Então, eu gostaria de perguntar para quem está nos ouvindo aí, o que acha? Essa foto aí, essa imagem aí, é uma imagem verdadeira ou é uma imagem falsa? O que você acha, Eduardo? Essa imagem... Essa imagem é verdadeira ou é falsa? Olha, você me pegou agora, hein? Pode ser que seja uma opinião. A foto é verdadeira, mas a imagem que você está vendo aí, ela é uma imagem falsa ou é uma imagem verdadeira? Eu acho que pode ser falsa. Não, verdadeira. Então, nós vamos discutir sobre essa imagem quando a gente for falar sobre investigação, certo? Tá. Então, vocês já viram que a nossa live aí vai ter alguma coisa de ufologia também, né? Então, pode seguir para o próximo slide. Sim. Peraí. Acho que é essa mesmo, né? Essa mesmo. Então, nós temos aí, esta é a primeira igreja da cidade de Ponta Grossa. Sim. Com o surgimento aí da cidade de Ponta Grossa, a gente tinha aqui o famoso caminho das tropas, né? Sim. Então, o pessoal, os tropeiros, né? Eles vinham lá do Rio Grande do Sul, trazendo as mulas, eles falaram as mulagens, né? As tropas de mulas e tudo mais, e eles vinham subindo por Santa Catarina, passavam pelo Paraná, e eles iriam até Sorocaba, né? Lá onde eles faziam a entrega lá, e então Ponta Grossa estava nesse caminho, Ponta Grossa, depois Castro, que é uma região a 40 quilômetros daqui, subindo sentido São Paulo, né? E Ponta Grossa era um local de paradas, então eles vinham e eles passavam anteriormente por esse caminho que é na região do São Jorge. E foi aí, né, que se deu início às primeiras fazendas, os primeiros povoados da cidade de Ponta Grossa, através das fazendas. Então, esta igreja aí, ela tem aproximadamente quase 300 anos. Ela foi construída com pedras, né? É uma igreja bem bonita, assim, para a época, é uma igreja bonita, ela está hoje
dessa forma aí, que a prefeitura ela tomou como patrimônio, e se deixasse da forma que ela era anteriormente, ela ia estragar. Então, eles fizeram esse acabamento superficial aí, mais atualizado um pouco, até para que pudesse proteger a parte estrutural dela inteira. Eu tenho depoimentos aqui de pessoas que conhecem bem a história, que em 76 teve uma reforma lá e encontraram alguns sepultamentos lá, ossos, né? E em 2002 foi feita a reforma desta... é bem interessante. Em 2002 foi feito um novo... Quando foi feita a reforma, eles encontraram mais 4 sepultamentos sobre o chão dela, sobre o piso dela. E atrás dessa igreja tem... É uma área particular hoje ali, é cuidado pelos proprietários da área ali, tudo, né? Mas é aberto à visitação ao público ali, sem custo, é muito bacana, é um lugar bem, bem gostoso de participar. Esse pessoal que foi errado não descobriu se era da nobreza, não, né? Não, a gente acha que tem a ver aí com os jesuítas. Ah, jesuítas, né? Com os jesuítas, porque, na verdade, então... na igreja de Petrópolis, do Rio de Janeiro, está enterrado o Dom Pedro II, a mulher dele. Pois é. A princesa Isabel, o marido dela, né? Eu fui lá, né? Por isso que eu estou perguntando. Dom Pedro II, ele visitou Ponta Grossa. Visitou, né? Você falou, você vai falar ainda. Exatamente. Dom Pedro II, ele esteve em Ponta Grossa aqui, né? Então, esses fazendeiros aí, né, que eles foi naquela história das Seis Marias e tudo mais, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui anotado aqui, só um minutinho. Por exemplo, o nome do proprietário atual, em 1704, Pedro Taques de Almeida, ele requereu uma das Seis Marias do estado do Paraná. Sim. Né? Aí ele pegou e passou para o filho dele, para o José Góes de Moraes, e para os seus cunhados, uma parte dessa terra aí. E daí o que aconteceu? Eles fizeram todo o desenvolvimento, eles trouxeram as pessoas para trabalhar, e também trouxeram os maquinários e tudo mais que precisava, e começaram a desenvolver a região. E daí teve aquela história lá dos jesuítas que estavam vindo para o Brasil para fazer evangelismo, né? Então eles doaram uma parte dessas terras para os jesuítas, que foi exatamente esta região onde está a igreja hoje, que hoje é uma área particular. Essa igreja é tombada pelo patrimônio público, né? Apesar de estar em área particular. Sim. Tá? Então é uma igreja bastante interessante. Quem tiver a oportunidade de vir para Ponta Grossa, visita, que vai ser bem bacana, né? Sim. Então aqui pode passar os slides lá, né? Opa, peraí, é para baixo. Agora sim. Isso, vamos passar lá, falando um pouquinho aqui sobre essa história, já estou contando aí, né? Então Ponta Grossa, ela foi levada ao povoar a vila, né, no caso, em 1823, e ela fez 197 anos agora, dia 15. Sim. Dia 15 agora, tá perfeito o som aí? Tá perfeito. Tá, para mim deu um chiozinho aqui. Então, em 1823, ela foi levada a vila, né? No caso, uma freguesia. Então, foi bem interessante essa história, porque dentro da história também, nós temos aqui a padroeira da cidade, que é a Senhora Santana. A igreja que representa a Senhora Santana, ela também ela tem a mesma idade da cidade. Ou seja, ela também foi fundada em 1823. Sim. E a pergunta que sempre fazem sobre Ponta Grossa é por que o nome de Ponta Grossa? Então, tem várias histórias, assim, né, que o povo conta, que estão escritas, né? Assim, de uma forma geral, a mais contada que tem a ver com o lado religioso, ela diz assim, que Dom Pedro I, ele veio para Ponta Grossa. A gente não sabe qual era o real motivo disso, né? Mas talvez a gente possa conversar um pouco mais à frente sobre isso. Ele veio para Ponta Grossa e nesta região ele veio com o intuito de criar uma nova igreja, uma nova capela, né? Porque tinha a igreja Santa Bárbara, né? Que é essa que nós vimos agora há pouco.
Legal. Então, o que aconteceu? Ele veio para Ponta Grossa, trouxe uma imagem de Senhora Santana, feita de madeira, que ela está disposta, está ali na catedral hoje, né? Ela está ali para visitação. Não sei exatamente se é permitido a visitação, não, mas ela é feita de madeira e está lá. Então, contam que foi o presente dele para a cidade, na época. Sim. E aí, o que aconteceu? Todos os fazendeiros, eles queriam a capela dentro da sua fazenda, né? Porque isso significava uma certa forma de poder para a época. Então, o que eles fizeram? Como não tinha nenhum acordo, não podiam chegar ao acordo, eles tomaram a ideia, vamos soltar um casal de pombos. E aonde esses pombos pousarem, nós vamos construir a nova capela. E eles soltaram esses pombos, e eles foram voando, e chegaram até onde está o Marco Zero da cidade, que é no alto da colina, né? É a região mais alta da cidade. Sim. E onde foi construída a catedral. Na época foi feita uma capela, e ali começou-se a se criar a freguesia de Ponta Grossa. Então, foi ali, dizem que foi ali naquele momento que surgiu Ponta Grossa. E por que Ponta Grossa? Porque os pombos pousaram numa figueira que tinha uma ponta grossa, e ficou Ponta Grossa. Então, eu não consegui achar essa informação certa, não consegui confirmar, mas então Ponta Grossa pode ter sido fundada por D. Pedro I, juntamente com a Igreja Catedral de Ponta Grossa, que tem a mesma idade da cidade. Legal. Né? Então, aí, essa é uma história do ponto de vista assim, que tem algumas coisas que estão falando, né? Também tem uma outra história, né, que, do ponto de vista geográfico, né, que constituiu-se como uma referência da colina grande, de um grande espaço coberto por um capão de mato, né? Então, essa colina podia ser vista de longa distância. Então, quando esses tropeiros estavam chegando próximos de Ponta Grossa, eles falavam, ó, já estamos próximos ao Capão de Ponta Grossa. Então ficou dessa história, né? Mas teve alguns outros aí, mais dois historiadores aí que fazem menção a essa situação também, né? Falando sobre o Capão de Ponta Grossa, o alto mais alto da colina e tudo mais, e por isso deu esse nome, né? Então essas histórias aí fazem parte da nossa tradição, né? Não podemos esquecer de nada, né? Na verdade, o nome está relacionado com uma grande colina. Interessante. Vai o Pode próximo? passar o slide aí. Opa, peraí. Agora sim, é que eu errei na posição. Pode passar mais um, que eu já falei essa parte aí, né? Já, né? Isso. Então, aí nós vamos falar um pouquinho aí sobre os principais pontos turísticos da cidade, né? Vila Velha, por exemplo, aí é a cidade de pedra, né? Aí tem várias esculturas. Isso, é o Parque Nacional de Vila Velha. É o parque que está a 15 quilômetros da cidade. Se ligar, vou mostrar um casseta. Eu não entendi. Não, estou mostrando a seta assim, para o pessoal saber onde é, né, que você está falando. Exatamente. Então, aí as três fotos aí referem-se à Vila Velha. As três fotos estão relacionadas à Vila Velha. Então, aí... Isso. A extensão ali, umas são mais exclusivas, outras mostram mais de uma forma mais ampla. É um lugar bonito, vale a pena visitar. Quando você vai visitar Vila Velha, você já conhece lá, tem as Furnas Gêmeas e tem também a Lagoa Dourada, que são dois pontos turísticos próximos, que são muito bonitos de serem, né? E essa parte aí estrutural de Vila Velha, ela chama bastante atenção porque dentro da ufologia ela está ali, ela representa um ponto onde existem as aparições de OVNIs. Vila Velha, alagados. Sério? Nossa. Isso. Vila Velha, do ponto de vista geológico, como eu sou formado em geografia, a formação geológica de toda essa região ali é quartzo e feldspato. E tem uma certa referência a isso, aos locais onde é bastante visível a questão dos OVNIs. Pode passar a próxima. Vamos lá. O próximo ponto aí que eu vou falar é o Buraco do Padre, né?
É esse, É né? um lugar bonito, né? Bonito, então, hein? aí do lado esquerdo, você vê a entrada. E aí, quando você entra, você vê aí a água caindo aí, de uma altura de quase 20 metros. Ah, tá. A entrada aqui. Ah, tá. Agora. Isso. E aí tem esse buraco no teto da caverna aí, né? É uma caverna, né? Então, esse teto aí, essa entrada aí é a parte superior da caverna. Dá uns 40 metros aproximadamente, 40, 50 metros de altura. Falam aí que tinha na época um padre jesuíta aí, né? Os padres, e ele ia toda madrugada aí orar de manhã aí, rezar durante a noite da madrugada nessa caverna aí. Aí o pessoal já fala que tem tesouro aí, tem uma série de lendas aí que o povo fala aí. Bem legal. Legal. Vale a pena conhecer também, está dentro de uma área particular também para entrar. E quando você entra lá para visitação, tem mais uns pontos que você também pode visitar lá, que são muito bem, são bonitos lá. Buraco do Padre. O próximo, o próximo ponto aí que eu vou mostrar aí Esse, né? é o Canyon. Ah, o Canyon. É o Canyon, né? Canyon o Canyon da Cachoeira São Jorge. Então, essa parte aí é muito bonita. Eu não conheço ainda pessoalmente. Não conhece? Mas é um lugar muito bonito. Eu não conheço ainda. Eu moro na cidade e não conheço. Mas esta é uma grande situação nossa aqui da cidade. A gente não vai muitas vezes visitar as riquezas que nós temos. Sim. Esse aqui, a gente faz pesquisa ufológica muito próxima, porque ela está bem próxima da região dos Alagados. Sim. Inclusive, mais para frente tem algumas fotos aí que estão muito próximas aí. E é muito interessante, porque você vê ali, se você observar aí no pé aí onde sai a água na parte superior, ali tem um desmoronamento natural ali, né? Então parece ser uma coisa, tipo um portal fechado, alguma coisa assim, né? Poderia ser, não sei. Então aí vale a aquela parte lá em cima interpretação. é o rio, Dirceu? Aquela parte lá em cima? É o rio. Das rochas? Isso, é o rio. É o rio que desce ali. É interessante, tá caindo por baixo das rochas, né? Isso, exatamente. Ele cai na forma de um túnel ali, né? Sim. Interessante, E legal. depois aí do lado a gente tem uma fenda. Tem bastante fendas nessa região ali. Elas têm fendas ali que ultrapassam 100 metros de profundidade. Legal. E difícil acesso. Difícil acesso, né? Vamos para o próximo slides aí. Próximo slide. Isso. Isso aqui é o centro da cidade de Ponta Grossa, né? Eu estou fazendo aqui uma menção aos pontos turísticos. Pontos turísticos que são os 10 pontos turísticos principais da cidade, né? Então aí aparece o Shopping Paládio, né? Que é um shopping que transformou-se em um ponto turístico da cidade. Pela beleza, é um lugar bem bonito mesmo. Tem comida ali boa também, o pessoal tem uma boa diversidade ali dentro dele lá. Pode passar para o próximo. Opa, peraí. Agora sim. Opa, passou 2. Baixei 2? Volta 1. Isso aqui. Esse aqui. Esse lugar aqui é um lugar maravilhoso, seguindo na estrada do Talco aí, né, sentido Itaiacoca, e é o caminho que vai para o Buraco do Padre também. Né, quem vir visitar Ponta Grossa, não deixe de visitar esse lugar. É o recanto ali que tem o Porto Brazos. Eles atendem sexta, sábado e domingo. E é muito bonito o lugar, né? Tem que fazer reserva antes, tem que se informar na internet, tem os números de telefone. Não seria uma espécie de hotel fazenda, não, né? Não. Aí é uma empresa que fabrica produtos da Amora, italiana. Tá. Aquela Amora rasteira italiana, Porto Brazos. Sim. E eles têm lá as adegas, então eles produzem vinho. Todos os produtos que eles vendem lá são baseados na Amora, né? É muito gostoso, muito bom o atendimento, um lugar muito aconchegante. Vale a pena visitar. Se você vir para Ponta Grossa, vale a pena ir lá e visitar. Pode passar o próximo slide. O próximo slide aí já passou 2. Volta 1.
Esse aqui é o Recanto Monteiro. Esse aí é o Recanto Monteiro, é um parque aquático que a cidade tem e também é considerado como um ponto turístico. Sim. Pode passar o próximo. Esse local aqui é um local bastante misterioso, que é a Abadia da Ressurreição, que é um mosteiro beneditino. É um lugar também muito bonito. Né? Quem vem aí se informa onde que é, a entrada é gratuita, não paga nada para visitar. Eles são franciscanos? Eu não sei, na verdade, a origem deles, mas eles são beneditinos, né? Ah, tá. A missa deles lá... eles são... É muito legal a missa deles lá, eu já participei de uma missa aqui, né, que é próximo aqui, na Chapada, né? E também é um lugar aí que o pessoal diz que observa lá e que aparece OVNIs também nessa região. Afinal, é a região que está próxima aqui do terceiro ponto, que é o ponto de referência da Santa Luzia. Sim. Passando para frente, né? Próximo slide aí. É esse, né? Esta aqui, isso. Esta aqui é a igreja, né? Que nós estávamos falando lá, a catedral. Essa igreja aí tem muitos mistérios. Então, essa igreja aí, hoje, que a gente vê nessa forma aí, de arco, tudo aí, né? É a construção nova. Essa igreja levou 30 anos para ser construída. Mas aí nós temos do lado direito aí da foto, né? Para mim é do lado direito, aqui de frente. Sim. É uma construção antiga. Sim. Né? Então, aí aparece aí o marco zero da cidade, que é esse pico aí, bem isso aí, que fica na frente da antiga igreja, né? Mas antes dessa ainda tinha a capela normal, que era de madeira, né? Então depois a de madeira foi construída essa. Então essa igreja aí, Catedral Santana, ela tem 197 anos. E o aniversário dela foi dia 15 de setembro agora, semana passada. Né? Também é um lugar bonito, né? Se você conseguir subir aí na torre principal, você consegue enxergar a cidade toda, em todos os ângulos. Nessa torre aqui que você está falando, né? Não, aquela central lá. Aquela no meio onde está a cruz lá. Essa aqui? Em cima da construção. Não, na primeira foto do lado esquerdo. Esse lado você aqui mostrou. Isso. Tá vendo lá em cima, lá da igreja, lá tem uma cruz lá em cima. Essa parte que vê toda a cidade. lá em cima. Que legal, hein? Dá para ver toda a cidade. Enxerga a cidade inteirinha. Toda a cidade. Todos os cantos da cidade. É uma região muito bonita também. Sim. Pode passar para o próximo slide. Opa. Este aqui é um museu Sério que de tem arqueologia. Isso, é o Museu de Arqueologia que tem aqui em Ponta Grossa. Ele é particular. Olha. Você paga uma entrada e aqui é tudo réplica. Depois eu mostro para Fabiana. Fabiana que gosta dessas. Aqui é tudo réplica, é tudo com uso de tecnologia, né? Então, réplica. É tudo réplica. Deve ter algumas coisas que não são, mas a maioria das coisas aqui são réplicas perfeitas, com impressão 3D. Que legal. Nossa, com impressora 3D? Com impressora 3D. Né? A impressora 3D hoje... É muito moderna, né? O pessoal fala que um dia ela pode fazer até avião e até uma casa, né? Um dia pode fazer, né? Nós temos, fugindo um pouquinho do assunto, nós temos hoje no nosso laboratório lá, a gente tem uma impressora 3D e nós estamos aí no projeto aí em combate aí, produzindo os equipamentos de proteção para os hospitais que estão atendendo aí na linha de frente aí da pandemia que nós estamos tendo no mundo hoje. Então, nós já produzimos aí aproximadamente 5.000 máscaras nessa pandemia aí. Nossa, legal isso, hein? Isso, e o projeto foi para o Brasil inteiro. Hoje, quem tem impressora 3D no Brasil está podendo contribuir de alguma forma, fazendo a impressão de um projeto que surgiu na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Legal, hein? Que é a impressora 3D, né? Então, é o uso da tecnologia em favor da sociedade. Muito bonito. Vale a pena também visitar.
Dentro pode tirar, é como uma réplica, mas pode tirar foto? Sendo réplica, pode, né? Aí vai depender do local lá, né? Tem as regras lá. Tem as regras, né? Tem lugar regras. que não pode usar flash, né? Já fui em lugares que... Sim, exatamente. Isso existe toda uma situação aí de proteção, né? Porque isso vai, com o tempo, vai ocasionando problemas para a estrutura, né? Pessoal, espero que todo mundo esteja gostando aí. O Dirceu primeiro está mostrando as cidades de Ponta Grossa, os pontos turísticos, as culturas, o que aconteceu no passado. E depois a gente vai entrar na parte de ufologia também. Pode continuar, Dirceu. Pode passar para o próximo. Sim. Essa, né? Esta aí é um outro ponto turístico da cidade, é o Capão da Onça, né? Sim. Que é muito próximo aqui também da cidade, é particular também. É um lugar muito bonito. Vale a pena conhecer também. E também é um ponto de pesquisa nosso. Inclusive lá na frente vai aparecer ali algumas fotos que a gente fez, que o Juliano também participa, né, junto com a gente, né, nessas pesquisas. Isso, eu, o Juliano, o Paulo, a gente desenvolve atividades juntos, né? E aí nesse local aí a gente teve uma filmagem que apareceu um OVNI nessa região aí, durante a gravação de uma coisa. Vamos para o próximo slide. Agora nós vamos começar a falar mais sobre os casos de ufologia de Ponta Grossa. Pode passar já. Pode passar o próximo aí. Peraí. Primeira imagem é essa, né? Do jornal? Isso, essa mesmo. Olha, então, Ponta Grossa, a gente tem vários casos. Não é de 54 os primeiros casos registrados no jornal aí. A história ufológica de Ponta Grossa, não. Esse é o jornal que a gente tem aqui, né? Mas pesquisas levam aí que já encontraram registros em jornais de 1917. É coisa 1917. Bem... Isso, mas eu acredito que seja antes disso também, né? Porque mais pra frente a gente vai falar sobre umas coisas que já tinham antes, né? Então aí nós temos alguns casos. Então vamos à frente aí, próximo slide. É o mesmo, então, né? nós tivemos aí... Não, é esse mesmo. Sim. Então, 1917 foram os primeiros registros em meios de comunicação, Sim. que a gente tem conhecimento. Daí, teve um período aí que a gente não teve aí um registro, até por questões... pode ser até políticas da época, né? Então, a gente entende aí que essas situações foram aí sobre as recessões, sobre as guerras que aconteceram, né, tudo nesse período aí. Depois tem um outro registro em 1952, são várias situações, e depois em 1954, esse caso aí também, né? Pode passar para frente aí. Sim. Acho que agora nós vamos ter que ir para a parte 2 já. Peraí, continua a parte... o parte 2, né? Isso, pode abrir agora o arquivo da parte 2. Dá um ESC que ele já sai. Peraí, deixa eu só ir por aqui que é melhor, peraí, para eu não me perder. Peraí, acho que eu vou direto. Melhor direto. Parte 2. Parte 2. Vamos lá. F5. Isso. F5 e já pode passar para o próximo slide. Peraí. Ai, meu Deus, peraí. Esse, né? Pera lá, deixa eu só conferir aqui. Porque o primeiro parece que é a foto, parte 2, né? Parece que esse é o segundo, só se eu... Às vezes pode isso, ser esse mesmo. É esse mesmo. Isso. Então, depois aí, em 93, né? Aí nós tivemos o caso da pedra alienígena, né? Bastante comentado, o Paulo tem feito algumas lives sobre isso, né? O Juliano também já tem conversado às vezes falando sobre isso, né? Ele falou lá na live da turma Exatamente. da TV, da Karen, do Wagner Dorin, né? É isso. Isso, esta pedra aí é uma pedra muito, muito interessante, né? Eu fui uma das poucas pessoas presenteadas por essa pedra aí, né? Porque essa pedra aí foi muito restrito as pessoas que tiveram acesso a essa pedra aí.
Então, como que ela chegou até as minhas mãos, né? Então, eu entrei na faculdade em 93, Sim. e eu não lembro aí se foi em 93 ou início de 94, alguma coisa assim. Sei que foi bem no início, e o dono dessa pedra aí, né, o Júlio, ele procurou a universidade para fazer os primeiro reconhecimento dessa pedra. Todas as fotos que eu tenho recebido dela, ela tem essa cor meio marrom, assim, né? Só que quando ela chegou em minhas mãos, ela era meio verde, musgo, assim, sabe? Ela tinha uma cor verde. E de que forma chegou? Do ponto de vista científico aqui, eu não estou falando, não vou entrar no lado espiritual da situação e nem na parte ufológica agora da situação. Mais pra frente a gente entra. Então, como que ela chegou até as minhas mãos? Então, o Júlio procurou a universidade para uma orientação. E desta orientação, ele mostrou para a gente, então essa pedra aqui tem aproximadamente 2,230 kg, se não me engano, é 2,300 kg aproximadamente o peso dela. E o que chama a atenção é a estrutura dessa pedra. Ela é muito bonita, porque ela é uma estrutura triangular, e esses triângulos eles não têm um ciclo fechado. Então ele começa o triângulo e ele fecha o triângulo. Daí só que em vez de ele fechar os pontos no triângulo, ele entra por dentro e forma outro triângulo, e forma outro triângulo, e forma outro triângulo cada vez menor. E quando ele chega ao centro, ele sai para uma formação de um novo triângulo, de outra forma. Então ela é bem interessante. Mas, tirando essas situações, agora, como que ela foi encontrada? Segundo o que chegou até a gente, e nós não podemos negar esses fatos, né? Essa pedra foi encontrada por mineradores no rio Tibagi. Sim. Certo? Dentro das águas do rio Tibagi. Segundo o que a gente apurou, essa pedra aí pode ter em torno de 2 milhões de anos. Nossa. Essa pedra é uma pedra muito antiga, ela tem a origem maias, incas ou astecas, e ela pode ter vindo lá do hemisfério norte através das geleiras. Então, ela estava dentro de uma geleira e ela pode ser deslocada pelos oceanos e chegado até o rio Tibagi de alguma forma. Então, essa é uma explicação meio que científica, né? De como que ela pode ter chegado até aqui, do ponto de vista geológico. Também foi dito, né? Vale lembrar que o rio Tibagi é um rio que tem uma história ampla, inclusive a cidade de Tibagi, que é próxima aqui, de exploração de diamantes, de pedras preciosas, né? Então eles falam que encontraram muito ouro, muito diamante, muitas pedras preciosas. Tanto que hoje não é mais possível fazer a extração de areia do rio, mas teve alguns proprietários de dragas, eles colocaram pedreiras para fazer uma análise, refinar um pouco a areia, para deixar mais fina, mais grossa, e dizem que eles encontraram diamantes de até 2 centímetros de tamanho. Então, dizem, né? É o que o povo conta, a gente não sabe, né? Não sabe. E agora, entrando do lado da questão ufológica dessa pedra. Nós não podemos negar de jeito nenhum que o que mais me chamou a atenção na época, além da formação dela, da história dela, é a formação que, dependendo da forma que você olha, ela vai mostrar os mapas. Então, ela não mostra apenas esses 3 mapas aí, né? Que aparecem aí. Oi? O não Paulo estou falou, ouvindo. Uns formatos do continentes, né? Isso, você consegue ver a foto de Ponta Grossa. Como você pode ver aí, o semelhante aí está posicionado na parte superior aí, do lado esquerdo do vídeo, né? O mapa geográfico aí da cidade de Ponta Grossa, e comparando com a pedra embaixo. Parece mesmo o mapa de Ponta Grossa. Olha, ele está aqui em cima. Ele tem uma certa semelhança, ele não é perfeito. Aí você compara.
Esse é o estado do Paraná. Vamos agora para o estado do Paraná, o mapa do meio. Mapa de Ponta Olha a Grossa. perfeição, olha a perfeição com o estado do Paraná. E quando você olha ali, aqui está um pouquinho pequeno, mas se você começar a olhar, você consegue perceber aí a questão do litoral paranaense, a divisão do primeiro planalto, do segundo planalto e do terceiro planalto. Né? É bem interessante. Agora você pega aqui na região onde só fala de Ponta Grossa, essa região mais verde que está no mapa aí, verde mais escuro, partindo do litoral, é a terceira área. Aí bem onde está a setinha agora. Esse verde litoral, mais escuro aí. Pra cá, o litoral? Isso, é essa terceira área aí. Sim. Esse verde mais escuro aí. Aqui? Não, mais para a esquerda. Para esquerda. Vai entrando no território. Vai indo para o território. Isso, mais um pouquinho. Aqui. Aqui, ó. Você tá falando? Isso, observa essa região com essa parte que está em lilás aí do lado. Sim. Então você olha para baixo e compara com a situação do formato que está embaixo da pedra. Aqui, né? Ó, essa parte aqui, né? Mais ou menos. Isso, olha, é bem semelhante. Agora você observa, agora uma coisa bem interessante, aí algo bem interessante, é essa parte mais escura da pedra. Dessa mesma foto que você estava aí. Aqui, né? Ó. Não, do outro lado. Aqui? Isso. Essa parte toda aqui, marcada, né? Isso. Essa região aí é a bacia do rio Tibagi. Nossa, que coincidência, né? Essa região é a bacia do rio Tibagi, ela é uma parte aprofundada. Nossa, realmente é incrível, né? E ela tem mais coisas aí, ela aparece o mapa do Brasil, o mapa do continente americano e o mapa mundi. Ela é uma pedra muito especial. Ela pode parecer também a América do Sul também, né? É o que você acabou de falar. Sim, aí, também. Se girar um pouquinho mais, aparece também. É muito interessante essa pedra. Então, ela tem bastante mistérios que a gente não sabe ainda como que ela está realmente, né? Eu não sei se eu vou ter o prazer ainda de poder estudar essa pedra aqui ainda, né? Mas eu gostaria muito de poder estudar ainda um pouco mais sobre essa pedra aí. É algo maravilhoso. Essa pedra é uma pedra especial. Essa pedra aí, só pelo fato aí, é muito interessante, Eduardo, porque essa pedra esteve em minhas mãos há 30, deixa eu ver, 93, 2003, 13, há quase 30 anos, né? Em 2023 vai fazer 30 anos que essa pedra passou em minhas mãos. E você veja, hoje, outra pessoa que teve bastante contato com essa pedra é o Paulo, né? Região bem... Isso. E hoje nós estamos trabalhando juntos. E eu lembro que teve uma época que alguém me entrevistou por causa de um livro, e eles achavam que essa pedra tinha a ver com Vila Velha. E aí eu acabei... Chegou a pessoa do Paulo, até nos meus contatos, né? E eu lembro que eu perguntei para ele, ele negou, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas aí eu comecei a dar os detalhes para ele, aí ele abriu o jogo comigo, né? E você veja, é uma coincidência ou é destino, e hoje nós estamos trabalhando juntos, né? Hoje estamos trabalhando junto num projeto aí. O Juliano falou por cima, o projeto Dharma, mas me corrige, acho que é isso, né? O projeto Dharma é o projeto coisa, do... Né? Um projeto diferenciado, que o Juliano pode estar falando lá, mas especificamente nós estamos estudando aí... O projeto da instituição de Ponta Grossa que vocês têm já, né? Isso. Isso. Esse projeto aqui da pedra... Alô? Alô, tô ouvindo. Tá ouvindo? Deve ter um quarto aqui. Então, esse projeto que eu estou com o Juliano tem a ver com os túneis secretos. Os túneis. Sim. Os túneis secretos de Ponta Grossa, que eu vou mostrar mais à frente aí também. Então, você que tem curiosidade sobre os túneis secretos aí, mais à frente nós vamos falar sobre eles aí. Estudando aí os túneis secretos. Vai para o próximo slide? Pode passar para o próximo, pode passar. Aí nós temos aí do ano de 98 a 2005,
inúmeros casos de registros no jornal, eu não quis me estender muito aqui, né? Então eu coloquei só que existem muitos casos, né? E aí, finalzinho de 2014, pode passar para o próximo slide, eu conheci o Juliano e o Marcelo. Esse é o fólogo, gente, que gravou comigo também essa semana, né? Exatamente, então aí está... Como você diz, nós fazemos os trabalhos, a gente pesquisa e a gente mostra o resultado, né? Exatamente. Então, no dia 19 finalzinho do ano 2014, eu encontrei, que eu sempre tive essa curiosidade sobre ufologia, mas eu nunca encontrei um grupo que fizesse um trabalho assim, porque ufologia ela é um assunto assim que é meio que proibido, né? Então as pessoas não gostam muito de falar e elas têm medo. Na verdade, a ufologia é uma ciência, olha a palavra que eu estou usando, estudo, ciência, que ela explica muitas coisas, né? E ela derruba poder. Ela derruba muitos fatos aí, né? Ela explica, por exemplo, muitos assuntos que são inexplicáveis, ela consegue explicar com muita clareza. Então, talvez seja isso que seja o medo e tem esse controle tão grande assim sobre essa questão de medo também, né? Claro, né? Eu tenho todo o respeito pela religião, acredito em Deus. Talvez é estar preso ao dogma, né? Acho que em relação a tudo isso, né? Exatamente. Então, eu sempre falo para as pessoas... A pessoa não quer sair do conforto, né? Não quer sair do conforto, né, Dirceu? Então... Exatamente, né? E quem está monitorando tudo isso também não quer não quer perder esse controle, né? É verdade. Mas então em 2014 eu conheci aí o grupo de ufologia, Associação Ufológica Pontagrossense, né? O pessoal do Juliano, né? E eu participei aí com eles aí, e nessa primeira reunião teve aí, a gente trocou contatos e tudo mais, e daí a gente, aqui tem um repórter aqui na cidade, e ele falou que nessa região do Capão da Onça, ele estava vindo lá da região dos Alagados, do Itaiacoca, e aí ele avistou uma nave, e a nave veio e parou sobre o carro dele, e o carro dele não funcionou mais, e não sei o quê. A gente foi atrás, ele não quer falar sobre o assunto, ele não fala sobre o assunto de jeito nenhum, ele diz que tem medo e não fala mais, mas a gente resolveu ir lá e investigar os fatos. E nessa vigília lá, a gente ficou por volta de... eu acho que a gente ficou umas 3 a 4 horas, mais ou menos, naquele local. E aí o Juliano aí, ele estava gravando um vídeo por volta de 23 horas. Eu já tô até aqui. Esse vídeo é um vídeo público, ele tem disponível esse aí no site da Associação Ufológica. E foi por volta de 23 horas, ele gravou esse vídeo. E aí, nesses pontinhos amarelos aí, é o deslocamento do OVNI. Olha, né? Bem e aqui, ele deslocou aí. Daí, uma semana depois, a gente foi lá, porque durante a semana a gente discutiu bastante sobre o assunto, a gente conversou bastante, e a gente achava que era alguma coisa que estava muito longe, talvez um avião. E aí a gente foi lá e a gente teve a surpresa de verificar aí, então, essa foto abaixo aí, que está durante o dia. Essa parte aqui é algo brilhoso aqui, né? Isso foi colocado. Tá? Esse é exatamente o ponto que se refere à parte superior aí desse pontinho amarelo na parte da foto superior. Sim. Porque a gente achava que isso estava muito longe da gente. E aí a gente teve a surpresa que isso aí dá aproximadamente, no máximo, 200 a 300 metros da gente. Sim. De onde a gente estava. Que é lá na região do Capão da Onça. Sim. Né? Aí tem o relato da vigília, né? Que foi aí, né? Eu não vou entrar nesse assunto. Depois, que foi no dia 26 aí, que a gente fez essa foto de baixo aí. Pode passar para o próximo slide. Sim. Então, no dia 26 de janeiro de 2015, a gente fez uma outra vigília. Então, a gente foi até o Capão da Onça, fizemos essa investigação de local, e daí nós fomos para a região do Rio São Jorge, que é um mirante lá. E nesse mirante, a gente chegou, ainda estava claro lá, né? A gente ficou até aproximadamente meia-noite, 11h30, meia-noite, por aí.
Então aí você pode ver as duas fotos aí, uma ao lado do outro. A da esquerda aí, né, que está durante o dia, Sim. é a foto do mesmo local, né, de dia e da noite. E nessa linha aí onde está essa situação amarela aí, o OVNI aparecia desse ponto onde tem mais próximo da lateral, e ele deslocava no sentido da flechinha. Sim. E depois desaparecia e voltava a aparecer novamente. Nesse dia aí, a gente teve 21 registros desse OVNI nessa mesma rota. Nossa, legal, hein? E foi muito interessante que quando a gente chegou lá, o tempo fechou. Começou cair relâmpagos, raio, a gente achou que ia chover, né? Aí a gente estava pronto para ir embora. Aí eu falei, não, agora já estamos aqui, vamos só ficar numa parte mais baixa para não termos problemas de... Só um minutinho aqui. Espera só um minuto aqui que eu tenho que... Boa noite. Só um minuto aí, por favor. Chama os seus amigos para ver o canal. Certo, gente? Bota o link aqui. Está aqui no ar. Um probleminha técnico já resolvido. Sim, pode falar. Então, aí o OVNI fazia esse deslocamento, né? E deu tudo certo a situação e a gente teve a ver. Uma situação muito interessante nessa noite foi que o vento, ele soprava em uma direção, sul ao norte. Entendi. E eu consegui, em um determinado momento, ouvir a cachoeira do São Jorge, que ficava sentido norte. Imagine que o vento estava forte do sul ao norte, mas você ouvia o barulho vindo do norte, sentido ao sul. Sim. Até eu fiz um comentário na hora, e daí deu tudo certo, assim, foi muito interessante, assim, depois existem algumas fontes que dizem que as naves, elas produzem esse barulho de água, né? Posso estar falando uma besteira, né? Mas foi uma coisa que eu ouvi falar, né? E eu já ouvi passar para a próxima. Quando a nave está perto de uma casa, dá aquele barulho como se fosse igual atrás do refrigerador, sabe aquele barulho? Já vi gente falar isso também. Era esse barulho que a gente ouvia, que eu ouvi, né? Ah, tá. Mas, nesse mesmo dia, pode seguir aí a próximo slide. Quando a gente chegou em casa, eu sei que a gente teve um lapso de tempo, que a gente saiu de lá, eu vim aqui do Santa Luzia e voltei para Uvaranas. Sim. E esse deslocamento aí, se for para fazer bem devagar, seria 1h30, 2 horas. Considerando que a gente tenha saído meia-noite de lá, e eu cheguei, era quase 4 horas da manhã na casa. Então teve um lapso de tempo aí que a gente não sabe entender. A gente depois já fez alguns estudos e realmente esse lapso de temporal aí acontece. Então no outro dia a gente começou a ver as fotos e as fotos mostraram essas imagens aí. A primeira aí é esse objeto branco aí, né? Esse orbe aí, né? A segunda o Juliano mostrou, sim. Isso. Então a primeira aí é um orbe, né? Pode ver que ele está em deslocamento, ele dá para perceber aí, não é um efeito da câmera. Depois embaixo tem esse traço azul também, foi temporizado aí a foto. A gente até a princípio achou que poderia ser um meteoro, né? O Dirceu já está dizendo que não é efeito da câmera, hein, gente? Porque ele tem lá como analisar isso, né, Elião? Não é efeito da câmera. Porque poderia ser uma imagem tremida da câmera, não é porque as outras imagens estão perfeitas. Pode perceber. Examina muita coisa aí com suspeito talvez de fragmentos, ele sabe mexer lá no laboratório da faculdade, né? É bom dizer isso, né? Exatamente. O Dirceu é uma pessoa daí a foto de hoje, gente. Aí tem a foto embaixo, né? A foto de baixo tem esse risco azul aí. Sim. Só que o meteoro não faz curva. Não faz. Bem não faz curva. E depois nós temos aí outra imagem aí que o Juliano
né, estava com a gente e apareceu esse raio de luz aí ao lado dele. Esse raio de luz também não é um defeito de câmera, né? Não temos uma explicação sobre isso. Não tem né? uma explicação, ele deixou claro, né? Ele estava me falando. Não, até eu já conversei com vários professores de física sobre isso, ninguém consegue explicar isso aí, né? Nós tivemos uns 3 anos aí, a gente teve um congresso aí de física, até foi convidado aí o editor da revista UFO, na época, para vir fazer a palestra, estava tudo certo, mas daí quando ele descobriu que eu estava lá dentro dos convidados, ele não veio, ele mandou veio o cara que faz lá as investigações para ele, lá também junto lá, e daí eles fizeram a palestra lá, foi bem interessante na época lá a palestra. Pode passar para o próximo slides. Essa, né? Exatamente. Esse aí foi um caso de 2015, Nossa. que é lá em Chopinzinho, próximo de Foz do Iguaçu, que apareceu esse agroglifo lá na região, lá, né? Isso. Aí o que aconteceu? Virou a mídia aqui, bateu muito aqui na cidade sobre isso, mostrou muito essa situação aí, né? Mostraram bastante, foi bastante discutido. Aí eu falei assim, eu vou pegar e vou fazer uma análise sobre esse tema aí. E eu fiz um relatório sobre esse negócio aí. Então isso aí é um agroglifo falso, né? E tem vários indícios que é falso, é muito mal feito, inclusive, né? É muito mal feito. Muito mal, é muito mal feito. Então aí ficou bem claro, aí foi mais tarde, aí foi bastante discutido. Então teve esse caso de julho de 2015. Podem seguir para o próximo. Depois nós temos aqui o registro de outubro de 2015, que é o próximo slide, que é um caso bastante conhecido, que é o de Prudentópolis. Eu falo de Prudentópolis, que está tudo na região dos Campos Gerais. Ela se tornou famosa por causa desses, né? Isso. Mas se a gente for analisar isso aqui, ele também não é uma coisa nada difícil de fazer. Se você tiver uma corda, duas pessoas... Dá para perceber uma diferença do que é verdadeiro e o que a gente fica... né? Esse agroglifo aí também está sendo estudado até hoje. Não existe comprovação nenhuma que isso aí seja verdadeiro. Tá. Até porque, se você pegar os pontos aí dos anéis, são todos simétricos, com distâncias conhecidas. Veja bem, isso aí é uma coisa muito fácil de fazer. Mas não tem marcas de pessoas andando no meio. Quem já andou no meio de trigo sabe que o andar de uma pessoa não deixa marcas do trigo. Sim. E também você tem aí os caminhos aí da própria pulverizadeira aí, que dão acesso aos pontos iniciais do agroglifo. Ou seja, pode ser verdadeiro? Eu quero deixar bem claro uma coisa. Agroglifos, eles existem. E eles são verdadeiros, mas precisam ser estudados com muita cautela. Não é qualquer agroglifo aí que a gente vai dizer que é verdadeiro. Eu tenho plena convicção que esse aí é um agroglifo intencional. Foi feito. Sim. Foi feito. Intencionalmente. Eu não estou aqui dizendo que quem fez nem nada, mas a gente tem aí uma possibilidade de saber uma ideia de quem pode ter feito, certo? E por que eu vou falar isso? O primeiro estava lá em Chopinzinho, com Foz do Iguaçu. Eu fiz aqui o relatório de lá e eu descobri na sequência que ia ter um evento muito grande sobre ufologia na região. E a única rede de televisão que estava dando ênfase a tudo isso há aproximadamente um mês, mais ou menos, era um único canal de TV, que fez a cobertura do evento lá também. Sim.
Então você começa a ligar os fatos, né? Não estou dizendo aqui que aconteceu, mas tudo indica mediante esses pontos que a gente analisa, né? Como eu falei, ufologia você precisa analisar todas as situações, né? Todos os pontos para você tirar as suas dúvidas, e aí você acaba chegando à tua conclusão. Pode ser verdadeiro? Pode, mas, na minha opinião, esse aí é falso. Sim. Pode passar para o próximo. No ano seguinte... Aí, peraí, perdão. Agora... Aí, no ano seguinte, também apareceu esse na mesma região lá. Na mesma cidade. Prudentópolis. Na mesma cidade. Também, se você olhar ali, ele também é bem fácil de fazer. Por exemplo, você pega uma pessoa com uma determinada metragem de corda. Ficou no centro, você vai fazer o anel principal. Depois, essa pessoa que está no centro vai para qualquer ponto da lateral e ela faz o primeiro arco. E daí ela vai para a ponta do segundo arco, ela vai fazer o próximo arco e sequencialmente ela vai fazendo os próximos arcos. Pode ver que todas elas têm uma medida geométrica conhecida. Que se você pegasse, por exemplo, uma corda de 6 metros, por exemplo, você faria essa mesma imagem aí, sim, só trocando de lugar de onde você parou para continuar. Então é uma coisa simples de fazer. Aqueles que parecem verdadeiro, dá uma impressão que tem aqueles cálculos precisos, né? Eles conseguem fazer de uma coisa que ninguém pode chegar, né? Isso que é interessante. É obra de arte, né? Existem pessoas que fazem isso, é só você ter um pouco de conhecimento. Foi criado mesmo, né? Ó, eles cortaram, né? Aí, ó. Então dá para perceber um pouco, né? Isso. E por que geralmente é feito do trigo? Por que o caule do trigo? E por que só em outubro? Por que só em outubro? Porque é justamente no momento em que o caule do trigo favorece aquela formação. Sim. Tanto que, se a gente analisar o de Chopinzinho, você não tem mais essa formação, porque ele consegue se recompor. Entende? Então, mas, por exemplo, agroglifo pode ser? Sim, tem. Mas aonde, por exemplo, pousou uma nave e ficou marcas no chão, vai ter o local, vai ter marcas no chão, entende? Ele queima o solo, tem radiação. Isso aqui não tem radiação, isso não tem nada. Né? Não tem... Eu não cheguei até ir lá. Tem a prova, eu não cheguei a ir lá. Isso aí parece mais uma obra de arte que alguém foi lá e fez e estragou a plantação só. Né? Então, eu estou convicto que isso também, os dois aí são falsos. Tanto que não aconteceram mais, né? Não apareceram mais depois disso lá em Prudentópolis. Sim. Até virou a brincadeira lá que os extraterrestres vieram para Prudentópolis para tomar a cachaça da região, comer o salaminho de lá, que diz que é muito gostoso, e a linguiça que tem lá, que é muito gostosa. Que é a melhor do Brasil. Falaram isso aí, a pessoa? Até virou um motivo de turismo lá. Que... Não... Fazer o quê, né? Não vê... Não estamos sozinhos no universo, paciência, né? Seríamos muito ignorantes se acharmos que estamos sozinhos, né? Exatamente. Pode ir para frente aí, por favor. Uhum. É essa? Falar um pouco sobre... essa mesmo. Vamos voltar aí àquela primeira foto lá que eu mostrei, né? Sobre investigação. Agora nós vamos falar sobre investigação. A investigação, ela tem que ocorrer de uma forma muito tranquila e muito séria, né? Eu sempre falo para as pessoas, eu não estou querendo sensacionalismo, eu não quero aparecer, nem nada. Sim. A minha intenção, como eu estou em uma instituição que está entre as 200 melhores do mundo, entre as 50 melhores do continente americano, entre as 10 melhores do Brasil, eu tenho que prezar pelo nome da instituição que eu trabalho, que eu também estou, de certa forma, representando. Então, hoje, o meu intuito de pesquisa é, futuramente, produção de material científico nesta área. Né? Então, a gente precisa ter material científico nessa área de ufologia. Aí, algumas pessoas lembram que eu falei ciência, e esse termo ciência ele é muito discutido, porque eles falam assim,
Mas ciência, mas para ser ciência tem que ser algo que você possa mensurar, que você possa medir, que você possa projetar cálculos a respeito daquilo, que você possa comprovar. Sim. Aí eu fico imaginando, e será que tudo que existe no mundo hoje, de conhecimento, em algum momento sabiam ser mensuráveis? Então, quer dizer, será que nós não aprendemos ainda uma forma de mensurar a ufologia? Talvez nós estamos no caminho de aprender como mensurar essa questão, como que a gente pode comprovar isso, né? Porque a gente tem aí fatos que estão aí acontecendo, né? Por exemplo, se eu quisesse transformar essa imagem que nós estamos vendo aí, é um fato ou é um mito? É algo que não existe, né? Se a gente olhar assim, de certa forma, parece que é um disco voador que está com um efeito de abdução de alguma coisa. Então, o primeiro ponto da investigação é você analisar. Por exemplo, ontem a gente passou o dia todo investigando uma foto que a gente tirou na estrada e que apareceu lá um pontinho lá do lado do sol. Quando a gente começou a visualizar essa foto, apareceu uma pirâmide do lado. E daí, quando você chegava mais próximo, aquela pirâmide parecia que estava emitindo uma certa energia. Sim. Né? Aí, a princípio, até aquele pontinho que eu não tinha certeza se é real ou não é, eu estou convicto que 90% ele seja real, não está aí no slide, né? Sim. Pode ser uma mancha do para-brisa do carro. Entende? E aí apareceu aquela pirâmide, e aquela pirâmide exalando aquela energia, né? Então aí a gente começou a discutir. À noite a gente sentou, localizou aonde a gente tirou a foto, fomos atrás da informação, buscamos. Aí eu comecei a observar que aquela pirâmide, ela se refletia o inverso. Daí a gente começou a analisar, tem alguma coisa errada. De repente eu comecei a olhar, Eduardo, era uma placa de sinalização de rua, da pista. Era? Nossa, por isso era. E como tinha o calor, estava emitindo o efeito do calor da placa. Então, por isso que você tem que analisar muito bem, investigar o fato, né? Às vezes você debruça sobre uma foto, como essa aí, por exemplo, né? Essa foto aí é uma foto que se lançasse nos meios, num jornal ou numa revista que representa ufologia, ela caberia muito bem como uma foto verdadeira, né? Porque ela tem o quê? Abdução, mostra como tivesse sendo abduzido alguma coisa, né? Pode seguir para a próxima foto. Opa! Essa. Tá aí a foto. Você fez a comparação que é falso, né? Entendi. Legal, hein? Então, para mostrar, eu fiz justamente isso, intencional, para mostrar que nem tudo que a gente vê muitas vezes não é. Exatamente. A ufologia tem que mostrar o que é verdadeiro e falso, tá certo, né? Exatamente, e às vezes as pessoas mandam pra gente, a gente diz que é falso, eles não gostam, né? Eles acham complicado. Eduardo, agora nós vamos entrar num assunto que a gente está começando nossos trabalhos agora, né? Opa. Que são as histórias, pode passar. Pode passar, sim. Isso, que são os túneis secretos da cidade de Ponta Grossa. Sim. A gente tem vários aqui pontos de túneis que são conhecidos. Esses túneis, eles datam aí da data de 1600 aproximadamente. A gente não sabe qual é a origem deles, nem qual é a intenção. Os nossos estudos aí, eles estão evoluindo. Existe aqui uma praça aqui na cidade de Ponta Grossa chamada Ponto Azul. Sim. E é numa área bem central ali, e essa área a gente não tem história de construções altas, é máximo dois ou três andares no máximo, não passa disso.
meu pai, mas eu lembro que eu era criança, uma vez ele falou assim que ele trabalhou uma reforma que tinha no Colégio São Luís, aqui, que é um colégio coordenado pela Igreja Católica, Sim. e ele falou que precisava de água. Aí alguém falou, vamos abrir ali, tem um poço ali. Aí quando ele abriu, ele deu entrada, ele deu de cara com uma grande galeria. E essa galeria, ele contava assim que ele tinha uma lanterna que pegava um raio de luz de mais ou menos 150 metros de luz. Nossa. E ele lançava aquele facho por baixo e ele não conseguia ver as paredes. Tava escuro? Não. A luz não chegava até as paredes. Só apareciam os pilares. Entendi. São os grandes pilares. Pilares enormes, pilares de 3, 4 metros de diâmetro. E uma água que era muito boa, uma água bem perfeitinha, assim, dava tipo uma lagoa de mais ou menos meio metro de água, aproximadamente. E a gente tem a história ali que tinha uma grande cervejaria aí na cidade que produzia uma das melhores marcas de cervejas do Brasil. Sim. Né? Eu não vou falar o nome da empresa aqui, né? Mas é uma das melhores cervejas aí, né? Que são consideradas aí e mais antigas também. Sim, eu vou falar pelo grupo, né? Ela é produzida pelo grupo da Ambev, certo? E eles usavam a água desse rio ali, né? Para a produção da cerveja. E ela produziu por aproximadamente 100 anos. Sim. 100 anos aproximadamente ela produziu. E depois ela saiu porque a água ficou impura, né? Daí não estava compensando mais. Até pelo desenvolvimento da cidade. Mas a gente tem conhecimento já comprovado que existem alguns túneis aí que passam de 7 quilômetros de extensão. Hoje, como galerias. Hoje, como galerias. Mas no passado, o que funcionava? Então, a gente está avaliando. Aí tem essa outra foto aí, que é uma entrada tipo de uma caverna. Sim. Eu não mostrei aí, mas aí é um vídeo que uma pessoa está entrando dentro dessa caverna aí. Sim. Daí eles falam aí que é um portal aí. Do lado direito aqui, você está falando? Isso, aí onde está a seta. Aqui que seria o portal? Eles comentam que seria um portal, mas eu não sei onde que fica esse local ainda. Eu estou tentando descobrir, mas não achei ainda esse local. Uma matéria aí, não sei se era bem verdadeira, falando que tem uma região de Ponta Grossa que tinha uma suspeita de um portal, né, dimensional, falava. Na verdade, eles estão comentando que existem 13. 13? 13, 5 ativos. Nossa! Interessante. Eu vou mostrar uma foto de um portal daqui a pouco aí, que foi fechado. Sim. Então, tem bastante histórias aí. Agora, vale lembrar também que pela estrutura da formação geológica da cidade, as rochas que tem favorecem essa questão da formação de cavernas aqui. E a gente tem um grupo bem forte de estudo de cavernas. E eles comentam aí que aproximadamente hoje conhecido tem mais de 300 quilômetros de cavernas. Nossa, São naturais. São naturais, né? As cavernas aí, né? Naturais. Quem tem acesso, né? Então, de forma secreta, você acredita? Não sei se é secreto ou não. Talvez essa é uma história assim que está esquecida na cidade, né? Ninguém comenta. Hoje, se você for analisar aí, acho que 90% da população desconhece essa história aí. Pode ser que esteja mais na vegetação de Ponta Grossa, né? Pelo que eu percebo. Né? Mas tem essa área bem central, né? Tem a área central também, Tem essa área central, né? Por exemplo, essa foto aí, dessa galeria aí, que aparece estruturada aí, iluminada, eu não cheguei a confirmação desse fato, mas existe um comentário que esta pode ser a estrutura que está debaixo do ponto azul. Tá. Eu não conheço, eu não posso afirmar essa informação.
É o que pode. me falaram, mas eu não estou afirmando. Então pode ser que seja essa estrutura ou muito semelhante. Agora, o fato que existe alguma coisa embaixo do ponto azul, sim, existe. Passa o próximo slide, por favor. Sim. Essa? Aí, exatamente, aí era onde tinha um antigo teatro, o Cine Império. Sim. Né? Então você veja aí. Aí, essa aí é a parede do lado que aparece do lado da praça. Então você veja essas estruturas aí que são feitas aí. E depois tem uma entrada aí na parte de baixo, olha, tem uma portinha aí, uma parte secreta aí para entrar. Para entrar, né? Para entrar. Então a gente está achando que não tem apenas um túnel, são vários. Né? Inclusive ali naquela região do Ponto Azul ali, nós temos dois rios que passam. Tem o rio Pilão de Pedra, que passa aí, onde tem essa porta aí, na foto inferior, aí tem um capãozinho de mato aí, do lado do mato ali, ele passa o rio por baixo. Aqui, Que vai pegar... Aqui que você está falando. Mas isso aí tem mais uma distância, uns 20 metros para a lateral. Nossa, onde passaria o pilão de pedra. Tem coisa que eles escondem, viu? Se tiver... Esse pessoal aí da CAB aí, né? Que tanto eu acabo estudando também, né? Pois é, mas isso é fato. Ninguém pode esconder uma verdade dessa aí que sair, né? Isso existe. Né? Hoje, como galeria de rios. Eles falam, e muito próximo. Esconde, né? A entrada principal, às vezes, do túnel, né? Isso. E outra situação, existe um outro rio que vem de outro ponto. Esse pilão de pedra aí, ele, a princípio, ele nasce lá do lado da catedral. Sim. Aí ele passa ali pelo Ponto Azul, daí ele pega as águas do São Luís, que tem uma fonte maravilhosa embaixo. Sim. Tem uma fonte de aproximadamente 1 metro quadrado de águas que jorram e entra nesse pilão de pedra e desce para a região do 31 de março. Nossa. Essa extensão dá aproximadamente 7 quilômetros. Também existe uma outra ligação. O Rio de Janeiro fala que é enorme as entradas da Pedra da Gávea também, né? Só que Eles falam também. Né? Outra situação que a gente já sabe que existe é um túnel que liga a catedral com o estádio Germano Krieger, que é outro lado, outro oposto. Esse fato a gente sabe porque em uma construção que teve ali, a pessoa que nos relatou disse que quando estava fazendo a fundação eles caíram dentro do túnel. E daí é um túnel de aproximadamente 5 por 5, assim, de quadrado, assim, né? Diz que anda com a caminhonete tranquila dentro dele. É um túnel seco. Sim. É uma galeria seca. E também outro fato que tem, é outro túnel que tem, que é também comprovado, que tem uma praça, que é a Igreja dos Polacos, que é a terceira igreja da cidade, que também é um rio, ele passa também pelo Ponto Azul, passa pela avenida, pelo calçadão ali, e daí ele passa pelo Parque Ambiental, e daí tem a saída da água desse rio na forma de uma cachoeira muito ali próximo. A gente conhece Ponta Grossa, fica atrás da Copel ali. Muito interessante. Então, esse é mais um ponto. Você veja, nós temos aí, pelo menos, comprovado três túneis aí na forma de galerias. Sim. Nossa. Que é muito, muito legal. Muito legal. Pode passar a próxima foto aí. Aí, quando eu comecei a estudar, quando veio ali dia 7, veio o Paulo para cá, para Ponta Grossa, para a gente visitar a região e conhecer um pouco das situações. Essa informação chegou para mim 3 dias depois da existência desse túnel aí, que é uma galeria. Aparentemente, onde está escorrendo a água aí do lado esquerdo da foto, eu acho que onde nós estamos aí sendo visualizados, isso aí cai água. É um esgoto. É um esgoto. Aí, esse túnel aí, aproximadamente uns 20 metros para frente, ele está fechado. Ele está fechado. Dentro do esgoto. Fechado. Dentro do esgoto. Ele foi colocado vários ferros ali para ninguém passar. Sim.
e é lá na região de Uvaranas. Sim. Né? E daí, se você olhar mais a foto do meio, é o mesmo túnel, certo? Que está entre aquela saída, e aí, né? É um pedaço de mais ou menos 5 metros. Do túnel, né? É a suspeita da Oi? entrada. A do meio é uma suspeita. Aí é uma entrada. Na verdade, aí onde você está mostrando agora, é um pedaço desse túnel que está saindo a água, que foi demolido. Sim. Ele foi, de alguma forma, foi feita uma explosão. Sim. Os moradores lá, eles falaram para mim que do outro lado ali tem uma empresa, aproximadamente uns 300, 400 metros dali, entrando dentro desse túnel aí, tem uma outra área que está aberta. E, segundo eles, essas explosões aí aconteceram na construção da ferrovia. Sim. A ferrovia ali foi construída em 1896, ou antes um pouco. Sim. Então a explosão aí dessa região aconteceu antes de 1900. Gente, lembrando e daí nós temos... ele não é só apenas um ufólogo, ele também é um investigador de mistérios, né? Estudos de mistérios da cidade de... Importante a gente dizer. Exatamente. E na outra foto ali, a gente vê aí do lado dessa ponta aí, isso, a da essas ponta. Duas estruturas aí. Essa estrutura aí, cada paredão de concreto aí tem aproximadamente 1 metro e pouco de espessura. E ela tem mais ou menos aí uns 5 metros de altura. A distância entre os dois pilares ali dá aproximadamente 5 metros. Sempre foi falado que seria uma cabeceira de ponta ali. Mas não tem do outro lado. Não teria por que você destruir uma ponte dessa e fazer outra do lado, na mesma altura. Sim. Foi tampado, então, isso aqui. Você falou para mim no WhatsApp mostrando essas imagens. Isso, essa aí a gente não tem ainda informação sobre isso, mas a gente acha que poderia ser um túnel antigo que foi, de alguma forma, foi destruído. É bem interessante. Então, essas investigações, elas ainda vão ocorrer, elas estão apenas começando. E, por exemplo, tem uma história aí, antes, pode passar para a próxima lá. Sim, essa, né? Slides, né? Isso. Então, antes da gente passar para falar sobre essa situação aí, eu estou, até ainda não é público isso, né? Eu estou no início de uma investigação. Eu recebi relatos de um caso de abdução que aconteceram aproximadamente abdução no ano de aconteceu, eu não entendi se aconteceu no ano de 1970 ou terminou no ano de 1970. Sim. Isso eu não entendi. Então, a gente está no início, como eu falei, eu estou no início das investigações desse caso. Aí depois, ainda tem que... Na volta aqui do canal, você pode depois, né, saber mais alguma coisa, né? Então... Isso, é a abdução de um casal. Olha a história que legal. Eles saíram para passear nessa região aí onde tem essas pedras aí. Aqui, ó, né? Que eu e eles foram abduzidos. Eu já vou falar sobre essas pedras aí. E eles foram abduzidos. E, de alguma forma, depois de um certo tempo, eles encontraram o veículo deles no meio do mato, com uma situação que não tinha como esse veículo estar lá. Depois de 30 anos, esse casal simplesmente apareceu. Segundo as orientações que foram passadas, né, que não tem nada a ver com essas pedras aí. Essa região. Foi nessa região aí. E para eles simplesmente eles disseram que eles passaram uma noite fora. As pessoas tinham envelhecido há 30 anos. Eles ficaram abduzidos durante 30 anos. Então, eu estou iniciando esses trabalhos aqui de investigação. Eu vou precisar de muita informação ainda. A princípio, uma única pessoa fez esse relato. Ele falou que era uma pessoa muito próxima da família dele, e que eles evitam falar porque eles foram muito constrangidos na época. Sim. Por essa situação.
Então a gente vai ver se consegue mais alguma informação. Mas se a gente conseguir comprovar e pegar os relatos certinho dessa situação, vai ser uma história para o mundo, como aconteceu lá do caso do nosso amigo lá de Maringá, É verdade. do Paulo, lá, amigo do Paulo lá, né? Até porque de tecnologia hoje é bem maior, né? Com máquinas digital, internet, né? Pode ser que conversando Exatamente. o casal pode aceitar falar, né? Exatamente. Bom, agora é o seguinte, nós tivemos as últimas investigações aí que a gente fez, foi dia 7 de setembro agora, onde estava presente eu, o Juliano, o Paulo e o Raulzito. E a gente foi em vários locais. A gente foi em vários locais. Então, vamos começar por essa pedra superior aí. Essa pedra aí, eu coloquei a foto dela porque é muito interessante. Ela parece que ela foi colocada sobre uma base, porque a base é bem reta. Essa pedra aqui do lado esquerdo. Isso, aí onde você está mostrando. Essa pedra superior aí, ela parece que foi colocada sobre essa inferior e feito uma solda entre elas. Sim. E a gente fez alguns testes de batimento, ela dá a impressão que é uma pedra oca. Nossa, interessante. Daí temos essa foto. Então, esse aí é o nosso local de observação. É muito próximo a esse local aí que a gente consegue fazer as vigílias, né? Sim. E a gente consegue fazer as observações. Sim. Né? Essa foto do meio aí, e essa foto na sequência do lado, é do mesmo local. Então, aí é uma região também próximo lá. Tem até uma lenda lá de um galo que canta. Dizem que as pessoas vão lá e elas têm medo, porque o galo começa a cantar no ouvido das pessoas. É uma lenda lá que daí diz que tem um pote de ouro embaixo e tudo mais. Esses dois lugares dão acesso ao caminho da pedra, é isso, né? Você desculpa ter cortado. É caminho mesmo, é tudo no mesmo caminho, Estrada do Alagado. Sim. É um local que pouca gente conhece, né? E a gente está... Por causa da lenda, né? Da lenda do galo, né? Que você falou, né? Tem a lenda do galo, né? Mas se a gente analisar, veja aí que a pedra parece que houve uma explosão aí, né? A formação dessas pedras do meio ali. E quando a gente sobe mais pro alto lá, porque você vai subindo aí, né? Tem uma água aí que é muito gostosa para beber também, né? E o pessoal fala que o galo canta. Realmente o galo canta. Na primeira vez que eu fui lá com meu pai, o galo cantou 3 vezes que eu vi. Mas eu não sabia a lenda, não contei. Daí eu contei pro Paulo, quando a gente subiu lá, o galo cantou 3 vezes. Daí a gente fez um momento de meditação lá, né? Terminou a meditação, ele falou assim, e o galo cantou. E justamente, o galo tinha cantado 3 vezes ali. Nossa. Mas o fato interessante dessa região ali é o seguinte, que as pedras têm uma certa formação. Mas quando você desce no pé, na base da rua, você vê essa foto lateral aí, você está com a setinha em cima, que parecem pedras empilhadas. Pedras empilhadas, sim. Né? Parece que alguém fechou uma entrada ali. Parece que isso aí foi uma forma que alguém colocou essas pedras aí. Isso aí não é uma coisa natural. Isso não é um efeito natural da formação geológica. Sim. Né? Então, isso aí é uma tecnologia de pedra líquida que faz essas formações e que, com o passar do tempo, ela faz essas formações aí. Entendi. Né? É uma coisa interessante para ser estudado futuramente. Né? Também está dentro de uma área particular, né? E aí tem mais um problema, é dentro de um parque que foi tomado pelo poder público, o Parque Ecológico Campos Gerais. Então aí não pode ser removido absolutamente nada. Sim. Né? Essa mesma região aí a gente encontra grafias antigas, era uma região aí, segundo até onde a gente estudou pela história, né? Tínhamos aí os jesuítas, tínhamos os escravos aí nessa região, tínhamos os índios dessa região, tínhamos os caboclos nessa região aí. Sim. Né? Então tem bastante povos que passaram por essa região aí.
né? Interessante. É. Pode passar, próxima. Aqui? Essa foto aí. Sim. Né? Quando a gente chegou lá no local de observação, depois que a gente passou por essa região desse portal aí, a gente acha que ali era um portal no passado. Sim. Essa foto aí, a princípio, foi uma foto normal que a gente tirou lá do local onde a gente estava, do pôr do sol. E quando o Paulo subiu na pedra, ele olhou para o pôr do sol, ele enxergou um OVNI. Ele enxergou um OVNI? Ele viu um OVNI no pôr do sol. E aí, ele comentou com a gente, né? Aí, o que aconteceu? Eu comecei, depois de um certo tempo, comecei a fotografar mais o pôr do sol ali, porque às vezes as coisas revelam, né? E o que aconteceu? De repente, eu vi um flash. Um flash. Interessante. Um flash, né? Também que veio de lá. E o Paulo também conseguiu perceber isso, né? Aí a gente continuou nosso trabalho lá, a gente fez todas as observações. E quando a gente voltou para casa, sim, né? Depois chegou uma foto para a gente. Pode seguir o slide, por favor? Próximo slide? Vamos embora. Pode passar. Essa, né? Essa foto aí. Ah. O que a gente vê nessa foto aí? É o mesmo pôr do sol. Sim. Consegue ver alguma coisa diferente nessa foto? Eu não sei dizer exatamente. Você está falando daquela parte que está mais... uma parte brilhosa aqui, parece amarelo, alguma coisa assim? Não, tem o sol ali que está brilhando, né? É, aqui, né? Ó. Isso, exatamente. Aí tem o sol, né? Sim. Aí não aparece mais nada. Passa para o próximo slide. Esse? Esse. Meu Deus. Lógico, aí eu fiz um formato aí meio que simples, né? Só para tentar mostrar. Volta o slide agora. Voltar lá? Isso. Consegue perceber essa mesma imagem ali na parte superior? Naquela que você fez a comparação? Isso, é a mesma foto. Você tentou desenhar o contorno dessa parte aí das nuvens que tá brilhando mais. Isso, olha ali, passa a foto lá para baixo. Passa a próxima foto. A próxima? É essa aí. Percebe que aí... Não, volta lá. Percebe que essa parte destacada é dessa parte superior que está aparecendo aí? Que é essa parte de cima, aqui, né, que você está falando? Isso, tá vendo que tem a parte de cima aí? É toda essa parte contornada aí, está representando essa parte que está brilhando aí em cima dessa parte, desse azulzinho melhor aí. Sim. O que lembra aí? Percebe que aí tem uma grande nave camuflada? As naves se camuflam mesmo, viu? Eu já vi muita palestra falar isso. Para quem está olhando para o Sol, uma dificuldade é a gente olhar olho nu para o Sol por causa do forte reflexo da luz, né? Então, provavelmente a gente não vai enxergar. Alguns aparelhos celulares, eles conseguem ver aquilo que a gente não vê, até porque nós temos um raio de cores e de visão que abrange aproximadamente 180 graus. Mas nós só conseguimos ver 7%, 7 graus disso aí. Que é a parte bem superior, que é o nosso raio de visão. Então, nós não conseguimos ver raio gama, nós não conseguimos ver nenhum tipo de raios que são, por exemplo, a luz do controle remoto. Ninguém consegue ver, né? A olho nu. Mas se você colocar numa câmera de celular, por exemplo, você consegue ver a luz. Né? Então, o que acontece? Existem coisas que a gente não consegue ver, mas a câmera do celular, algumas que elas estão sem o filtro, conseguem ver. Aí alguém questiona assim, mas por que as câmeras não pegam? Porque elas são feitas para mostrar aquilo que os nossos olhos veem. Sim. Né? E tem mais uma coisa, a gente só consegue ver aquilo que o nosso cérebro está preparado para ver. Por exemplo, eu quando olho uma visão, uma imagem, eu consigo identificar essa situação porque eu já tenho uma percepção disso.
Mas quem nunca viu ali só viu nuvens. Consegue ver agora a questão da nave ali? Agora volta da imagem anterior para você ver se você consegue ver a nave onde que ela está lá na foto. Ai, deixa eu ver. Ai, meu Deus. Na mesma posição. Ah, agora que eu tô vendo. Olha, é aqui, ó. É mais para baixo. Para baixo? Aí tem uma mesmo que você achou que eu não tinha visto. Aí tem um disco. Mas aqui Toda essa parte. Essa parte não é verdade, ô Egg, tô apontando. Então, aí é uma nova. Aí é uma que você acabou de achar. É uma nave, né? Tem outra? A gente. Essa, bem onde está aí a flechinha aí, toda essa área aí é uma nave grande. Nossa! Olha o tamanho dessa nave. Aqui, né, ó. Pode ver que tem aí as janelas. Pode ver mais para trás aí, mais para o lado da direita, aqui assim. Tá o inverso para cá, né? Você consegue ver ali como se fosse turbinas. Que região que é essa? Então, essa aqui foi do pôr do sol. Não, o nome da cidade. Que lugar que é esse? Não, aqui mesmo, Ponta Grossa. Ah, em Ponta Grossa. Isso, todas essas fotos são de Ponta Grossa. Sim, entendi. E esse aí é incrível, porque a ligação dessa imagem aí com o fato do Paulo ter visto o OVNI lá na região onde nós estávamos fazendo a pesquisa. Vocês tiveram sorte, que eu lembro o dia que o Juliano Aí falou que está. vocês iam investigar algumas coisas, né? Vocês tiveram sorte, então. Então, foi dia 7. Então, justamente, você vê, a gente viu lá e as fotos comprovaram o que a gente viu. Legal, hein? Né? A gente fez uma análise aí, a gente encontrou aí aproximadamente uns 10 objetos voadores não identificados. Uns 10 OVNIs nessa foto só aí. Ah, sim. Eu fiz questão de mostrar somente uma, né? Mas Sim. você acabou de encontrar mais uma ali na parte superior, né? Essa daqui você já tinha percebido? Essa daqui que eu falei, ó. Não, eu não tinha visto. Depois você tá vendo aí bem, né? Depois se quiser dar uma Não, confirmada. eu estou aqui com o computador ligado na minha frente aqui, eu estou vendo, é incrível mesmo. Eu não tinha percebido essa aqui. Acho que deve ser, né? Porque você percebe que assim, pega essa parte redonda. E eu acabei de encontrar mais uma. Mas aqui parece mesmo ser uma nave, né? Mas eu acabei de encontrar mais uma um pouquinho para cima do outro lado, do lado para cá, assim, ó, dela. Onde tá esses pontinhos brancos? Por aqui, ó? Não, mas no meio das duas imagens. Isso, bem aí. Aqui? Bem aí, ó. Vai voltando, aí, ó, bem onde está certo. Vocês conseguem reconhecer que é camuflado pelas nuvens, aí tudo bem, né? Eu realmente, para ter essa experiência... Mas você precisa ter uma situação bem ampla aí para... para entender. Vamos para a próxima. Próximo slide. Eu vejo que o pessoal aqui está ansioso para as perguntas. Pode ser que mesmo? Nós já estamos com 1h40 de live, hein? Não tem problema, Bom, o nosso projeto das novas investigações. A gente encontrou aqui, tem esse morro aqui, ele é na região dos Alagados. A Associação Ufológica, eles em 2004 já fizeram uma investigação nessa região, que foi visualizado aqui objetos voadores não identificados nesta região. Sim, da foto do lado esquerdo, isso. Isso, onde está a setinha. Essas fotos aí são todas do mesmo local. Essas fotos aí é a foto do Google, daí no outro lado aí tem a foto do morrinho lá, e daí tem uma foto dessa janela aí, no meio. Sim. Então essa estrutura dessa janela aí é uma estrutura que a gente não sabe onde está nessa pedra. Porque tem, também se você olhar ali, tem uma imagem de uma santa. E essa imagem é uma pedra esculpida. É uma pedra esculpida.
É uma pedra esculpida com o formato de uma santa. É Essa Nossa Senhora das Graças. é um rio ou um lago? É um rio, né? É um rio, Aí né? é o Alagados, é o rio Alagados, a Lagoa dos Alagados, o de represa, né? Isso, da represa. Entendi. E daí tem embaixo aí tem uma pedra aí, que eu tentei tirar várias fotos delas, eu não consegui tirar essa do ladinho aí, bem no meio. Sim. Do meio aí, a foto do meio. A do meio? Ah, aqui. Isso, bem essa. É que Então, tá... alguns moradores lá falaram que essa pedra aí, ela submerge conforme a época do ano. Nossa. Entendi. Então, essas são nossas novas investigações aí que estão aí, e alguns outros fatos aí que a gente está trabalhando aí para tentar ver o que a gente consegue de novidades. Sim. Eu acho que agora, acho que esse é o último slide, né? Esse é o último? É, para ser o último slide aí. Então, peraí, vou cortar aqui. Peraí, deixa eu só... É melhor cortar. Vamos lá. Bom, Dirceu, chegamos praticamente a 1 hora. E 41 minutos. Quase 2 Dirceu, horas. pessoal, eu vou dar uma olhada agora, porque lá no slide não dá para ver vocês digitando aqui o chat. Dirceu, pode ser algumas perguntas? Deu 2 horas Pode, lá. vamos ver quantas. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. O Marcos perguntou uma aqui. Dirceu, essa pedra é aquela que fica bem no topo da serrinha do Alagados? Eu não sei se ele está se referindo, acho que é aquela pedra que estavam sobrepostas, acho que é isso, né? Se for, é aquela mesmo. É a região ali onde tem o pessoal fala gruta, que é onde você começa a ver a represa dos Alagados. É um lugar, é um mirante bem bonito. Parece o centro da cidade, assim, né? Tudo, dá para ver a cidade de lá também. Bom, o curitibano, tem algumas que eu vi que o curitibano estava em dúvida, tudo bem, é o direito, mas ele se refere aos espectros que o olho humano enxerga, faixa de frequência de ondas de luz, tem a ver essas visões, ou Dirceu? Então, foi aquele momento que eu falei, a gente tem um raio de visão, um raio de transmissão de luz de 180 graus, que é na visão da física, né? Mas a gente consegue enxergar, os nossos olhos conseguem enxergar apenas 7 graus, que são as cores do arco-íris. Então a gente não consegue ver, por exemplo, tudo que está fora desse raio de visão nosso, a gente não consegue ver. Então tem muitas coisas que a gente não consegue ver, e tem muitas coisas que nós não conseguimos ouvir. Por exemplo, eu acho que todo mundo já teve essa experiência de estar ao lado de um cachorrinho e de repente o cachorrinho começar a olhar para o lado e chiar e estar ouvindo alguma coisa que a gente não está ouvindo. Por quê? Porque nós temos uma frequência de audição e é muito legal. A própria física ela consegue demonstrar essa experiência. É muito legal. Eu já fiz essa experiência. Então você tem uma frequência muito baixa e muito alta, e dentro dessa frequência a gente ouve. Fora dessa frequência a gente não ouve mais. Por isso que às vezes os cachorrinhos ouvem alguma coisa que nós não ouvimos. Eles enxergam algo que a gente não enxerga. Por exemplo, cachorro no meio do mato, muitas vezes ele fica com muito medo. Por exemplo, falam do espectro dos fantasmas, por exemplo, que a gente não vê. Mas eles podem estar vendo, né? É então, que o pessoal essas coisas... que os animais têm o infravermelho, né? Também, né? Não só a máquina. Isso, exatamente. Visão noturna, por exemplo, né? Isso. Pessoal, alguém quer fazer perguntas? Bom, o Marcos, ele deu novamente a resposta. Isso, é aquela pedra que fica bem na curva. Eu acho que o Dirceu já falou sobre isso. Mas alguém... essa aqui, por quê? Oi? Pois não?
Não, não falei nada. Ah, não. Pessoal, mais alguém quer fazer a pergunta aí? Senão eu vou encerrar. Mais alguém? Pelo jeito, ninguém parece que quer fazer mais as perguntas. Já. Mas estamos à disposição. Se alguém tiver dúvida depois aí, pode perguntar aí, deixar a pergunta aí, e a gente vai acompanhando e dentro das possibilidades a gente vai respondendo. Sim, chegou 2 horas de live. O chat fica ativo, né? O chat pode também falar lá embaixo se quiser. Bom, quem tiver... Então, encerrando então o canal. Dirceu, eu gostaria que você desse suas palavras finais do nosso canal. Fique à vontade. Bom, eu quero agradecer a oportunidade aí pelo convite, né? É uma honra estar presente aí, falando um pouco sobre os mistérios da cidade. Foram 1h45 aí que passaram assim, como se fosse 15 minutos, né? Muito rápidos, passaram rapidinhos. E quero agradecer por essa oportunidade e, de repente, daqui uns dias a gente pode estar falando novamente aí sobre mais alguns assuntos aí. Isso, exatamente. Parece que o Paulo estava aqui, ó. Agni Yoga é ele, ó. Acho que ele estava aqui. É porque lá no slide eu tenho que ficar acompanhando, né? Aqui dá para ver agora. O Paulo estava em aula. Tava, né? O Paulo está em aula e o Juliano também está em trabalho. Ah, sim. Estou trabalhando. Mas tem bastante pessoas que estão assistindo, que também outras pessoas estão trabalhando agora, então não estão podendo assistir nesse momento, vão assistir posterior. Muita gente assistiu aqui saiu alguns, mas muita gente estava vendo, até a parte também do Agni. Bom, pessoal, desejo a todos uma boa noite. Muito obrigado, Dirceu. Estamos aí. Namastê. Tchau, tchau a todos. Namastê. Tchau, tchau.